Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de ADM Alive, o nosso encontro de 10 horas da manhã aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E vamos começar essa semana, mais uma semana do mês do administrador, que a gente está com muitos eventos, muito conhecimento, muita coisa boa para você, estudante, profissional da administração. Bom, e hoje nós vamos conversar com o administrador Bruno Rodrigues sobre a questão da limpeza urbana e dos resíduos sólidos na gestão pública. Sempre muito interessante falar sobre isso. Tudo bem, Bruno? Seja muito bem-vindo. Oi, Érica, bom dia, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. E é um prazer poder participar num mês tão importante para os administradores. Com certeza. Então, parabéns. Né? Um pouquinho atrasado, foi dia 9, mas parabéns pelo dia de vocês. E, Bruno, vamos começar, então, fazendo um panorama, né, de como é o trabalho do gestor público nessa questão da limpeza urbana, dos resíduos sólidos, porque é algo que permeia todos os municípios, todas as cidades. Como é que você descreve o trabalho do gestor público nesse sentido? Então, Érica, é de suma importância, né, a gente destacar a área de limpeza urbana, porque muitas vezes ela é colocada de lado. E muitas das vezes na gestão pública é um setor em que ele só é percebido quando há falhas, né? A limpeza urbana ela é aquela obrigação da cidade em que ela passa despercebido. A gente tem servidores que muitas das vezes eles são uma subclasse, né? Falta muita humanização, as pessoas às vezes faltam até com respeito, acham que é uma obrigação daquele servidor que está varrendo a rua, por exemplo, e a gente tenta vencer vários obstáculos, várias barreiras que permeiam várias classes, enfim, vai atinge tanto o porteiro quanto ao presidente, e a gente tem esse impacto muito grande. Dentro do setor público, não há, de fato, uma padronização na limpeza urbana, no sentido de ter uma secretaria específica. Alguns municípios possuem, outros não possuem. Em alguns municípios, essa atribuição ela fica agregada à Secretaria de Obras ou à Secretaria, às vezes, de Meio Ambiente, que existe um relacionamento, um link muito grande, tanto com essas duas secretarias, que é o mais comum. Em alguns casos, existem realmente um departamento específico de limpeza urbana. Se confunde muito, tá? Algumas obrigatoriedades e algumas ações do meio ambiente com a limpeza urbana, até por conta do manejo de resíduos sólidos, que são duas coisas bem distintas. Então, é muito importante que a gente traga isso à tona, porque a gestão pública como um todo, né, muitas das vezes o que acaba faltando é justamente o planejamento. E aí, como administrador, você acaba tendo uma visão completamente diferente. A gente sabe que na gestão pública, muitas das vezes, os cargos comissionados, eles não têm uma envergadura técnica, né? Às vezes você tem um cargo de confiança ocupado justamente por ser com essa atribuição da confiança, sobrepondo as questões técnicas que envolvem. Então, você acaba tendo um corpo muito limitado, né, no sentido de você ter aprofundado cada vez mais esses detalhes. A limpeza urbana, vale lembrar que ela consiste em diversos componentes. O principal acaba sendo a varrição, que é o que todo mundo acaba vendo, né? A varrição ela faz parte da limpeza urbana. Você tem departamentos como a capina e a roçada, que também fazem parte da limpeza urbana. E aí é óbvio que quando a gente fala, se a gente tiver voltado para um público urbano de capitais, eles não conseguem enxergar muito bem dessa forma como a capina e a roçada estariam dentro
da limpeza urbana, mas quando você fala com municípios do interior, você tem que incluir esse fator, porque faz parte do dia a dia. As regiões apresentam maneiras diferentes de você ter esse tipo de gestão, porque existem locais que você tem muitas vias, como a gente acabou de falar, ou urbana mesmo, ou rural, muita via fluvial, então você tem toda a logística que ela é ultrapassada não só em áreas de difícil acesso, como áreas que contemplam o modal de naval. Então você tem que ter uma coleta de lixo, a limpeza urbana aplicada através de diversos modais. Então você tem que acabar se adaptando justamente a todos esses componentes. Então, o planejamento disso tudo acaba fazendo muita falta, e quando a gente fala de setor público, a gente sabe da dificuldade que é dar continuidade a determinados pontos de vista, né? A gente precisa muito trazer à tona todas essas questões para poder balizar. Hoje, né, existe o fórum, até praticamente um ano de existência do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, em que tenta trazer a todos os gestores públicos uma forma de trocar essas boas práticas, de fazer com que essas boas práticas elas sejam propagadas e cada gestor consiga ter acesso não só ao amparo legal, né, como existem várias leis ao redor da limpeza urbana, mas como também soluções práticas do dia a dia. A gente sabe das dificuldades que são, você tem muitos órgãos de controle exercendo o papel deles, realmente fazendo por onde, mas essas particularidades de cada município acabam emperrando um pouco quando você vai de encontro ao curto prazo de gestão, a questão técnica que também está envolvido e por aí vai. Bruno, é interessante porque você falou a questão do planejamento, né? A importância do planejamento para o gestor, para qualquer gestor, é óbvio, mas principalmente para o gestor dessa área, porque é uma área que está muito ligada também à sazonalidade, né? Por exemplo, agora a gente vai entrar a primavera, a questão da varrição das ruas, onde tem árvores, ela aumenta, né? É preciso estar atento a esses detalhes para ser um bom gestor nessa área, ficar atento a essas coisas sazonais, né? De períodos, queimadas também tem a ver. Como é que é isso? Exatamente. Um dos pré-requisitos, não só para a limpeza urbana, e aí a gente vai entrar num contexto de administração mais macro, é você ter o conhecimento não só do que você está fazendo, mas da região que você está atuando. Então, realmente, você falar de uma cidade em que possui uma grande urbanização, uma grande vegetação, uma cidade que institui o plantio de árvore. Então, que tipo de árvore seria? Porque a gente vai entrar, por exemplo, na época agora de IP, IP não é predominante em todas as regiões, mas a região que tem o IP, ele sofre um pouco mais por conta da sazonalidade da nossa estação do ano, e aí você acaba tendo realmente um impacto maior. Então, você tem que demandar, você tem que planejar uma equipe de varrição que tenha um fluxo maior em determinada área por conta de uma vegetação específica. Você citou até a questão das queimadas, até deixo minha solidariedade aqui a Mato Grosso do Sul, é um estado que eu tenho um grande carinho, um grande apreço e está sofrendo com umas queimadas. Demais, até uma pena. Mas são situações em que o gestor ele tem que estar, pelo menos, previsto um plano de contingência
para que você tenha atuações em situações adversas. Vou dar outro exemplo muito claro, a pandemia, né, do Covid-19, assolou o mundo inteiro, então todo mundo teve que reaprender, por mais que você tenha um plano de contingência, por mais que você tenha um planejamento específico para situações até de adversas, a pandemia realmente veio trazer à tona muitas das carências, muitas qualidades também, mas muitas deficiências que nós teríamos nesse sentido, mas realmente fica até difícil de você planejar. A limpeza urbana teve uma atuação na linha de frente. Todo mundo fala da classe médica também, gostaria de parabenizar que a classe médica são os verdadeiros heróis. Todos os serviços essenciais públicos, de segurança, de saúde, limpeza urbana, que a limpeza urbana não pôde parar, pelo contrário, todo mundo fazendo home office, todo mundo trabalhando em casa, então viu quanto se produz de lixo. Essa questão da conscientização do quanto a gente produz de lixo, ela tem que ser revista. Existem movimentos como o movimento do lixo zero, em que tenta trazer essa conscientização. Quando a gente fala lixo zero, é muito impactante, porque é uma tradução direta, né, do zero waste, então é o lixo zero aplicado na sua forma de conscientização. Você reduzir o consumo, você recusar o produto que tem uma embalagem plástica que seja de difícil descarte, você optar por produtos que tenham uma logística reversa aplicada, que é outro fator muito importante dentro da limpeza urbana, os fatores de logística reversa. O Brasil vem avançando em algumas frentes na questão da logística reversa. O próprio Ministério do Meio Ambiente vem fazendo um trabalho muito grande em relação a isso e já encontrou algumas soluções para o eletrônico, para a linha branca. Algumas políticas já estão sendo aplicadas propriamente dito, porque existe política para tudo, existe lei para tudo, e a gente aqui no Brasil tem que colocar ela em prática. Muitas das vezes esbarra por conta do poder público, muitas vezes esbarra por conta da cadeia econômica, porque a gente fala muito em reciclagem, existem vários programas voltados para reciclagem, por exemplo, e muitas das vezes a gente dá valor somente ao que tem o valor comercial. Então, quando a gente vai para o mercado, aí falando do setor privado, o setor privado ele quer uma resposta natural, porque o setor privado ele trabalha em prol do lucro, então ele vai dar valor exatamente ao material que dá mais lucratividade. Então a gente tem, por exemplo, no Brasil, vou citar dois exemplos, um em relação ao alumínio. A latinha de alumínio ela é completamente... tem uma logística muito boa, você vai em qualquer evento, você não consegue encontrar latinha no chão, e aí você tem o efeito contrário quando a gente fala do vidro. Então, a latinha ela tem uma destinação comercial melhor, e o vidro ele não tem essa destinação comercial tão boa quanto o alumínio. Então, o setor privado, é óbvio que ele vai migrar todas as suas forças para o alumínio. Então, o vidro ele fica colocado de lado. A gente tem que encontrar políticas que acabem enfatizando o uso, por exemplo, da reciclagem do vidro, a eficiência da gestão dos resíduos. A gente fala muito em eficiência energética, mas tem que ter uma eficiência em relação aos resíduos. Então, quando você fala nesse ponto de vista da reciclagem, nós precisamos melhorar muito os índices, mas é um caminho muito extenso. Tem que ter uma força tanto do setor público quanto do setor privado para que a gente consiga ter esse movimento. Mas tudo parte do ser humano, né? do consumidor. Se as suas atitudes começarem a mudar, se você começa a dar mais valor para aquelas empresas que praticam a logística reversa, se você contribui em não destinar qualquer tipo de resíduo para a coleta municipal, você acaba tendo um impacto que é a onda que a gente tenta propagar
para que a gente consiga chegar num patamar de excelência. Uma coisa também muito legal, Érica, de se colocar é que nessa parte toda de resíduo, né, a gente usa muito o termo resíduo em troca do lixo, porque ele passa a ser lixo quando ele é rejeito, né? Então, até na questão do próprio movimento lixo zero, é bem colocado de que, por exemplo, um guardanapo, ele acaba sendo usado, né, o papel higiênico, isso sim é rejeito, esse tem que ter uma destinação diferente. Todos os outros materiais, uma garrafa de vidro, um pote de plástico, todos eles podem ser, se não conseguirem ser reutilizados, né, na sua própria casa, a gente pode separar eles e deixar eles limpos, que aí você tem uma outra destinação otimizada para esse resíduo. Então, você tem uma destinação correta, e que é o maior desafio para o gestor público. A partir do momento que a gestão pública consegue compreender que a limpeza urbana é um caso de saúde pública, sim, porque a saúde pública ela tem um impacto direto quando não existe a limpeza urbana. E aí a gente também tem que entender que existem leis que aí tramitam ali nos limites do que seria limpeza urbana, do que seria saneamento, e aí os assuntos eles se misturam um pouco, mas todos eles têm a mesma finalidade, que é dar uma destinação correta, e a gente tem muito campo ainda para avançar. Aí, voltando na questão do planejamento, é fundamental que o gestor ele tenha entendimento do local que ele está atuando, de todas essas questões técnicas, de qual é o resíduo que mais produz, por exemplo, na cidade em que o gestor está em atividade, para você conseguir compreender e encontrar políticas públicas de que você consiga ter um resultado mais expressivo. Então, se você tem uma região com uma extensão rural muito grande e que você tenha folhas, talvez a varrição não seja tão impactada porque você tem a área rural que ela consiga não interferir, por exemplo, no ecossistema. Mas se você estiver dentro de uma área urbana, dependendo do tipo de folha, dependendo do tipo de árvore que você tenha, você tem problemas em entupimento de bueiros, você tem entupimento, sujar as vias, você tem problemas, inclusive, de segurança, porque pode ter pessoas idosas em que passe e aquela folha ali pode fazer com que ela escorregue e leve um tombo. Então, você tem problemas de acessibilidade. Você tem uma série de problemas que eles vão sendo elencados e aí você tem um efeito dominó muito grande quando a gente para pensar, poxa, mas era só o cara com uma vassoura. Só aquele cidadão com a vassoura que ele está fazendo o trabalho dele, muito digno, diga-se de passagem, e que tem todo um impacto nessa cadeia que muitas das vezes a gente não consegue compreender. E aí fica aí a questão da conscientização de que todos nós temos que ter. É interessante que, durante a sua fala, você falou, você fez uma ligação, né, uma linha muito tênue com vários setores. Meio ambiente, a questão até mesmo do marco regulatório do saneamento básico, finanças, recursos humanos, perpassou muitas linhas. O gestor público que atua nessa área, antes de tudo, ele precisa ser um negociador também, porque ele vai estar ligado, ele vai estar de encontro com muitas áreas. Saúde pública, por exemplo, né, como a gente recebeu um comentário aqui no Facebook, que a limpeza urbana está diretamente ligada à saúde pública, né, os próprios garis que trabalhavam durante a questão da Covid-19, muitos tendo sido contaminados, né? Então, assim, a gente tem uma ligação muito grande com vários setores. Então, quais são as características que o gestor público da área precisa ter para conseguir atuar, permear esses setores, Bruno? Então, Érica, é fundamental, né, que ele tenha, mais uma vez, desculpa ser redundante, mas o conhecimento técnico em relação à área específica que ele está atuando e que ele tenha noção de que há impactos nessas áreas.
Numa estrutura governamental, você tem, na maioria das prefeituras, em órgãos federais e tudo, as políticas de secretaria de governo, a articulação de governo, em que existe uma secretaria específica que consiga fazer essa comunicação entre as secretarias. Mas nada impede de que você, tendo essa atuação de forma direta, que se haja uma comunicação. É natural que entre os secretários, o gestor público, porque aí a gente vai entrar numa estrutura pública, né? Quando você tem o gestor à frente da pasta, seja ela de limpeza urbana, ou seja ela da pasta que a limpeza urbana esteja atrelado, essa comunicação ela existe. Tá? Eu falo por experiência própria, pelo menos da situação de governo em que eu atuei, existe uma comunicação, existe um planejamento, de certa forma, com as outras linhas, onde você vai ter uma atuação e você vai ter aquela resposta, seja ela na saúde, seja ela no urbanismo. Quando a gente fala por exemplo, em reuniões que você vai tratar de planejamento de futuro da cidade, né, vale lembrar que a limpeza urbana ela é de uma esfera municipal, então ela é diretamente ligada aos governos municipais. Você, quando tem o planejamento da cidade, para onde a cidade vai crescer, qual a rua que vai ser asfaltada, qual tipo de urbanização que vai ser feito, a limpeza urbana, ela geralmente é consultada nesse sentido para poder entender qual tipo de árvore, por exemplo, que vai ser plantada, qual o impacto que aquilo ali vai acontecer. Então, o gestor ele tem que estar atento a essas situações em que ele pode, sim, opinar. Né? Ele pode, de repente, não determinar, olha, essa árvore não, mas, de repente, dar uma solução, encontrar algum meio técnico e falar, olha, esse tipo de vegetação, ele cai muita folha, ele tem uma particularidade que ele cai folha o ano inteiro. Então, você consegue dialogar com os outros secretários no sentido de planejamento, de organização. Assim como, por exemplo, quando vai arborizar, aonde vai se colocar lixeiras públicas. Então, cada cidade vai ter um tipo de planejamento para isso, porque, por exemplo, a instalação de lixeiras públicas, eu vou dar outro exemplo do que eu acabei vivenciando. Quando você faz a instalação da lixeira pública, você tem vários aspectos impactados, vários setores impactados. O primeiro deles, de forma direta, é a própria varrição, porque os servidores que fazem a varrição, eles acabam acumulando também a questão de trocar os sacos das lixeiras, de fazer com que as lixeiras estejam sempre limpas e sempre disponíveis para receber o resíduo. E aí a gente também parte para o outro lado, que é a conscientização dos munícipes, que é não fazer da lixeira o seu depósito de lixo. Porque o que acaba acontecendo é que quando você acaba instalando as lixeiras em logradouros públicos, ele é destinado para aqueles pequenos resíduos, um papel de bala que você passou caminhando, um papel, um guardanapo que você acabou utilizando. Para esses pequenos rejeitos, para esses pequenos resíduos que você acaba consumindo no dia a dia, naquele momento em que você está transitando pela via pública. E, infelizmente, em alguns casos, as pessoas pegam os resíduos residenciais e não destinam da forma correta. E acaba, às vezes, não acomodando em sacos, não acaba acomodando nos seus depósitos de lixos que seriam os corretos, seja ele em condomínio, seja ele em casa, por exemplo. A casa geralmente bota aquela lixeira do lado de fora suspensa para evitar que animais acabem rasgando o saco e tudo mais. Mas aí eles veem aquela lixeira pública próxima e aí querem colocar todo o seu resíduo naquela lixeira. Então, o desafio do gestor público ele vai muito além de planejar, mas também de ter o trabalho de educação ambiental. Né? Aí a gente já começa a entrar... Quando você fala educação ambiental, você linka diretamente somente ao meio ambiente. Não, não é. A educação ambiental ela vai muito além. Ela tem todo o seu cunho realmente linkado ao meio ambiente de maneira direta e tudo mais, mas ela também tem o seu viés de limpeza urbana.
Então, a maneira da gente se portar, a maneira do munícipe também, do cidadão que paga seus impostos, que está tendo os seus impostos ali revertidos, ele tem que entender que a atitude dele errada, ele está literalmente jogando dinheiro fora, literalmente jogando dinheiro no lixo, porque ele acaba contribuindo muito para que a coleta tenha uma destinação de resíduos que não teriam necessidade. Os municípios eles pagam por peso os resíduos gerados ali, e as pessoas têm que entender que existem diferentes tipos de resíduos. A gente cansou de fazer campanhas de conscientização em relação, por exemplo, ao resíduo da construção civil, o RCC, né, numa sigla mais técnica dentro da gestão. O resíduo de construção civil ele tem uma destinação diferente de um resíduo comum, de um resíduo domiciliar. O resíduo domiciliar ele vai para os aterros, que é um grande problema a nível nacional, vem sido combatido frequentemente os aterros irregulares. Existem aterros controlados, né, legalizados, mas o município paga por peso. Então, o cidadão, naquela hora de que, fiz uma pequena reforma, eu quero destinar meu resíduo, dependendo da política que você tenha na sua cidade, o resíduo da construção civil, na maioria dos planos, né, ele tem a obrigação do gerador. Então, ele teria uma caçamba de entulho, colocar aquele resíduo da construção civil separado do resíduo domiciliar, porque aí a gente vai entrar numa questão de densidade, de peso. O peso de um resíduo da construção civil é infinitamente superior ao peso de um resíduo domiciliar. Exatamente. E isso, na hora que você para pensar, olha o reflexo que isso tem. Ah, mas é só um saquinho. Ah, mas é só um pouco de gesso. Ah, mas é só um pouco. Esse só, ele acaba pesando sempre no órgão público. E aí você tem o impacto disso gerado através do peso, que você tem um impacto financeiro e econômico, que aí, consequentemente, você acaba elevando os custos municipais. Então, quando você faz um trabalho de conscientização junto aos cidadãos em relação a, por exemplo, a destinação correta do resíduo da construção civil, você começa a linkar, você vai vendo que isso tem um reflexo lá na frente, quando você tem o planejamento do município em relação aos custos com limpeza urbana, aos custos com coleta de lixo, que você paga por peso. Bruno, para a gente fechar o nosso papo, que a gente já está quase meia hora aqui, a gente recebeu um comentário aqui do Wallace. Ele está falando da questão da inclusão de catadores de recicláveis no programa de coletas seletivas junto aos municípios. Esse tipo de política, além de gerar renda, né, também pode ser uma saída para a questão dos resíduos sólidos, de repente a questão da compostagem também. Como é que você vê isso para o gestor? É uma política não tão difícil de ser implantada? Como você vê isso? Bom, vamos lá. Primeiro, o tempo acaba sendo muito curto para um tema tão expansivo, na verdade. Né? Exatamente. E a fonte de renda através do resíduo, do lixo, ele é fundamental e é uma realidade. Alguns municípios no país já têm programas destinados. A gente tem uma capital no Nordeste que já tem um programa voltado para que você tenha benefícios através dos resíduos, o resíduo como fonte de renda, e aí a inclusão dos catadores ela tem que estar prevista dentro do plano, né, de gestão integrada de resíduos sólidos, que é uma obrigatoriedade do gestor público desta área, em que tenha ele implantado e que faça com que essa política ela seja de fato aplicada. Então, você tem os catadores de uma forma... porque, Érica, é muito particular para cada região. Mas a maior solução que nós temos hoje para o resíduo, sim, é incluir a questão dos catadores como geração de fonte de renda para eles. Você tem um impacto disso que você diminui a quantidade de resíduos que são destinadas aos aterros. Você tem um ciclo
de vida dos materiais é elevado, você consegue ter a reciclagem implantada. Então, a coleta seletiva, além de ser uma realidade já para alguns municípios, é o futuro para que todos nós tenhamos um impacto menor. Você falou da questão da compostagem, eu sou defensor da compostagem. A compostagem ela tem que vencer muitos desafios, mas o principal para a gente, em todos esses aspectos que nós falamos, é a cultura, né? A nossa cultura ela tem que ser impactada, é uma quebra de paradigma, você tem que ter essa quebra para que as pessoas consigam compreender, porque não são todos que conseguem compreender, que, por exemplo, uma composteira você pode ter dentro de um apartamento. Existem possibilidades de você ter uma composteira que não emite cheiro, que você consiga ter todo o seu resíduo orgânico da sua família ali convertido num adubo que você pode colocar nas suas plantas, que você pode destinar de uma outra forma. Então, você tem todo o impacto gerado de maneira muito positiva, tanto do ponto de vista quando você insere os catadores, né, nessa linha, né, quando você coloca ele nessa cadeia, né, nesse sistema em que você consiga ter essa logística circular, em que você consiga ter a destinação do resíduo, você diminuir a quantidade de resíduo destinado ao aterro, dando uma destinação correta para esse resíduo, e o catador, né, ele é um agente fundamental nesse ciclo, porque ele é a engrenagem, ele que acaba fazendo com que as atitudes, as boas práticas que você tem em casa tenham um reflexo lá na ponta, porque não adianta, muitas das vezes, até no município que eu atuei, muitas das vezes se falava assim, mas tem que implantar coleta seletiva, tem que implantar coleta seletiva. Tem que implantar coleta seletiva. Só que não basta você implantar coleta seletiva e chegar ao compactador, juntar tudo e levar tudo para o mesmo aterro sanitário. Então, a política não basta somente eu separar em casa o vidro do papel, do metal. Não basta somente isso. Tem que ter todo um sistema implantado para que se tenha um centro de triagem, para que você tenha esses catadores atuando nesse sistema em que você consiga deixar corretamente. Muitos locais que já têm ecopontos instalados. Então, você, como contribuinte, como munícipe, pode levar, se a sua cidade tiver, leva até o ecoponto, que lá você já vai ter uma destinação correta, em que geralmente, né, os catadores eles já estão implantados nesse sistema. Então, quando existe um ecoponto e você destina para lá, você acaba favorecendo os catadores da sua cidade. Quando não existe um ecoponto municipal, né, diga-se de passagem, existem algumas recicladoras, existem algumas empresas privadas que aí você pode levar também e ser uma fonte de renda para você, ou você pode procurar quem faz esse tipo de coletagem na sua cidade, ou algum tipo de catador, em que você consiga favorecer essa família, destinando de maneira... vale lembrar sempre que o resíduo é sempre limpo e separado pelas categorias que eles possuem, que aí você vai estar também favorecendo esse catador a ter uma fonte de renda. O lixo, né, comumente chamado, os resíduos, para quem está na gestão, ele já é uma fonte de renda para várias famílias no Brasil. Então, é um assunto que tem que ser tem que ter mais luz a esse assunto, porque ele é de suma importância e, como a gente já falou, ele passeia aí, ele permeia aí os limites de várias secretarias e quando a gente para pensar na gestão pública, todas as secretarias, elas de certa forma, elas estão integradas. Então, tem que haver esse diálogo. Quando a gente fala da saúde pública, a gente ainda nem começou a entrar dentro dos assuntos dos resíduos, mas você tem resíduo de saúde, você tem da construção civil, você tem resíduo domiciliar, você tem resíduo industrial. Existe todo um planejamento para quando as cidades vão crescer, se você vai trazer indústria, qual o impacto que isso vai ter na geração de resíduos. O assunto é bem mais extenso, Érica, e assim, até te agradeço pelo espaço.
me coloco à disposição para sempre que tiver necessidade e tiver oportunidade de falar sobre resíduos sólidos, sobre limpeza urbana, me coloco à disposição para poder contribuir no que for preciso. E agradeço mais uma vez o convite do CRA, né, do presidente Wagner, o meu amigo Rafael, e você, Érica. Mas vamos em frente. Obrigada a você, Bruno. Foi um prazer falar com você. Realmente o tema é muito abrangente, mas dessa vez a gente para por aqui, mas com certeza já está convidado para mais um bate-papo, para mais uma conversa. Muito obrigada. Te agradeço, muito obrigado. Que bom. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, amanhã, mais um evento especial do Dia do Administrador, falando sobre a gestão educacional e a volta às aulas aqui no Rio de Janeiro, com convidados muito especiais, a partir de 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais. E, na quinta-feira, um ADM Live falando sobre inclusão de pessoas portadoras de deficiência física no mercado de trabalho. Então, sempre temas importantes, sempre temas interessantes para você aqui nas nossas redes. Eu te espero amanhã, hein? Tchau, tchau.